Informação no Girassol Jornal. Boa noite. Julgamento em Luanda. Desenvolvimentos sobre o caso do ex-juiz de direito acusado de desvio de mais de $1 milhão. Escassez de combustível em Benguela. Há cerca de 2 semanas que está difícil a compra do gasóleo e de gasolina. Problema técnico na central do Malembo. Está condicionado o fornecimento de energia elétrica para Cabinda e arredores. A guerra pode durar mais 2 ou 3 semanas. Terça-feira, 5 de maio. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Teve início nesta terça-feira no Tribunal Supremo o julgamento do ex-juiz do Tribunal da Comarca de Belas, José Pereira, que responde por crime de peculato na sequência do bloqueio ilícito de contas bancárias particulares. Segundo a acusação, o arguido terá transferido de forma fraudulenta mais de $1 milhão. Um jogo triangular a ser desvendado em tribunal. Trata-se do processo número 40/22, que envolve o arguido José Pereira, por sinal, ex-juiz de direito do Tribunal da Comarca de Belas. Segundo a acusação, à data dos factos, o ex-magistrado judicial terá montado um esquema de desbloqueio e transferências de avultadas somas de dinheiro relacionado a um processo-crime que envolvia antigos dirigentes sob investigação no âmbito do combate à corrupção. O arguido, em concertação com os prófugos João Albino Chaciquinha, Denise Campos Dias dos Santos, Fernando Paixão Panguila e Jomilton Miguel Gaspar, este último ligado à empresa PKF Consultores Limitada, passou a protagonizar um conjunto de ações junto de alguns bancos comerciais com o objetivo de retirar dinheiro das contas de clientes para proveito pessoal e de terceiro, utilizando para o efeito procedimentos enganosos. O arguido ordenou ao BFA a desbloquear a conta bancária número 12320984/30/001, que, em nome da senhora Filomena Cristina Quintão Soares Pereira, e transferir da mesma, com caráter imediato, o valor de 133 milhões de kwanzas, em um total de kwanzas 485 milhões 181.277 kwanzas e 18 cêntimos e $1 milhão. Segundo o Ministério Público, o arguido era estratégico nas suas atuações, mesmo tendo noção de que o processo não seguia trâmites legais. Na sua secção, ordenou o desbloqueio e transferência de cerca de 110 milhões, ludibriando as instituições bancárias com números de ofícios falsos, supostamente para satisfazer os seus credores. Quando a referida conta se encontrava bloqueada por ordem do SENRA, Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, por suspeita de fraude, o banco não executou a operação. As transferências bancárias não paravam, segundo o Ministério Público. Até conta bancária de um cidadão estrangeiro já falecido não foi poupada. Para disfarçar o esquema fraudulento, chegava a transferir os valores a funcionários da sua secção. O arguido ordenou ao BFA a desbloquear a conta bancária titulada pelo cidadão chinês Zhang Yunis, nessa altura já falecido, e transferir imediatamente o montante de 60.789.656 kwanzas e 10 cêntimos, tendo o comprovativo da execução da operação sido entregue pelo
Banco a declarante Emma Alves, escrivão de direito, colocado na secção do arguido. O arguido ordenou ao BIC, Banco Internacional de Crédito, a desbloquear a conta bancária e transferir imediatamente, após conversão em kwanzas, o montante de $350 mil. Com esta conduta, segundo o Ministério Público, recai ao arguido o crime de peculato. Acolhendo a juíza conselheira, qualificou a conduta do arguido como sendo o crime de peculato. Aqui agora reafirmamos isso, para além de que, e como a própria norma diz, depois de recolhida a prova, ainda pode ser colocada essa questão nos termos do artigo 408 do Código Penal. Durante o interrogatório, o arguido disse que mandou desbloquear as contas bancárias sem intenção de usufruir dos valores e que foi convencido pelo advogado que lhe mostrou documentos confiáveis para o efeito. Ora, cerca de 2 semanas que a província de Benguela enfrenta a escassez de combustíveis nos postos de abastecimento, está difícil a aquisição do gasóleo e da gasolina. O cenário deu espaço à especulação dos preços do produto no mercado informal. De todos os postos de abastecimento na cidade de Benguela, este, conhecido como Bombas do Calunga, é o que se registra com frequência a existência do gasóleo e da gasolina, que está cada vez mais difícil para os automobilistas, obrigados a longas filas para adquirirem os derivados de petróleo. O exemplo é deste cidadão que já passou por 4 postos de abastecimento e foi obrigado a seguir a fila deste posto de combustível. Já girei quase em 4 bombas, está sem gasóleo, só que encontrei, então estamos aqui a aguentar a fila. O que acha desta situação? Pá, está mal. Não conseguimos dizer o que está a se passar. Já há 2 semanas atrás está mesmo difícil o combustível, por acaso. Não conseguimos saber o que está a se passar, ora é o gasóleo, ora é a gasolina, então está mesmo complicado. A necessidade de mais informações a respeito, já que os cidadãos é que saem prejudicados. Sim, realmente, somos os consumidores, né? Somos consumidores que dissessem alguma coisa, né? Essa falha toda, que é para tomarmos conhecimento a que se deve essa falha e para os utentes terem conhecimento desse fracasso do combustível nas bombas. A situação não é diferente para os restantes automobilistas que são obrigados a esperar por longas horas para a aquisição do combustível nos postos de abastecimento. Está difícil o combustível? Muito difícil. Eu nem sei o que está a se passar. Estamos aqui nessa luta. Eu já estou desde manhã por volta das 9 horas e a procurar coisa que é o único sítio que tem. A preocupação sobre a falta de combustível é ainda maior para os mototaxistas, em número considerável no município de Benguela, obrigados a enfrentarem filas enormes. Este motoqueiro teve que acordar a 1h da manhã e até às 13 horas não tinha sua motorizada abastecida, numa altura em que no mercado informal o litro já está no valor de 800 kwanzas. 1h30. Sim. 1h30? Sim, 1h30. Então a gasolina está difícil? Está muito difícil, está terrível. Está muito difícil e nós não conseguimos entender o porquê. Até aqui nunca nos deram uma explicação, nem na rádio, nem na televisão. Estamos aqui como povo inocente, sem saber de nada, nossos governantes não falam nada, para pelo menos nos dizerem alguma coisa. Pelo menos a gente vai ficar a saber o porquê que a gasolina está a condicionar assim tanta gente, mas até aqui não se pronunciaram nem nada. Sim, já estamos a comprar na rua a 800 kwanza. 800, outros estão a vender a 700, então não está a dar mesmo, não está a dar. Benguela é a grande procura do gasóleo e da gasolina nos principais postos de abastecimento, com registro de escassez há cerca de 2 semanas.
Uma anomalia técnica na turbina da central do Malembo condiciona o fornecimento de energia elétrica à cidade de Cabinda e arredores. A previsão é de que as restrições durem pelo menos 5 dias. No terreno, técnicos desdobram-se para a resolução imediata do problema. Cabinda vai enfrentar restrições no fornecimento da corrente elétrica por conta da anomalia técnica numa das turbinas a gás da central térmica do Malembo. Durante 5 dias, a turbina ficará inoperante. Nesta altura, os técnicos já trabalham na manutenção corretiva programada. Com a inoperância desta turbina, a produção cai para 65 megawatts, facto que levará a restrições no fornecimento da corrente elétrica em diversos bairros da cidade de Cabinda. O secretário provincial de Energia e Águas disse que os técnicos já trabalham para superar a anomalia registrada na turbina. Hoje tivemos uma anomalia técnica na turbina número 2. Isto quer dizer que neste momento temos 3 turbinas disponíveis. A turbina número 3, número 4 e número 5, mais as centrais de apoio de Chibou de Santa, que nos dá uma produção disponível de 60 megawatts. E nós sabemos que na hora de ponta a energia atinge entre 80 a 90 megawatts. Face a essa questão, nós estamos a fazer restrições ou cortes parciais nos bairros da cidade de Cabinda, na ordem de 23 megawatts. O responsável fez saber também que existem projetos em curso ao nível da província sobre a melhoria da corrente elétrica. Após o seu término, a situação será diferente em Cabinda. A construção da central fotovoltaica de 90 megawatts num goio com uma autonomia de 25 e também o projeto da interligação da província de Cabinda à rede nacional de eletricidade através do cabo submarino que nos trará 300 megawatts. Com esses 2 projetos nós teremos uma estabilidade energética, porque também a energia é uma energia limpa e uma energia que não cria muitos constrangimentos em termos de operacionalidade das máquinas. A população é solicitada a manter-se calma em relação às restrições. A ENDE terá a responsabilidade de trabalhar para que se evite prejudicar alguns e favorecer outros. Que a população ou os nossos comerciantes tenham calma, mas não farão 24 horas sem ter energia. As restrições não serão feitas só num bairro, não. Serão feitas em várias zonas, que hoje tens energia, depois de algumas horas podes ou não ter e vice-versa. Cabinda enfrenta restrições no fornecimento da corrente elétrica devido à anomalia numa das turbinas a gás da central térmica do Malembo. E continuamos em Cabinda, onde pacientes com problemas renais não precisam sair da província em busca de tratamento dialítico. O centro de hemodiálise na região atende cerca de 200 pacientes com acompanhamento especializado. O Centro de Hemodiálise de Cabinda já existe há mais de 5 anos. Foi projetado com a capacidade de atender até 246 pacientes. A infraestrutura está equipada com 42 máquinas de diálise e visa descentralizar o tratamento da insuficiência renal. Com estes serviços na província, os pacientes não têm a necessidade de deslocações para Luanda ou exterior. Nesta altura, o centro faz acompanhamento de mais de 100 pacientes. A chefe da equipa de enfermagem afirma que os trabalhos têm estado a decorrer a bom ritmo. No princípio foi há pacientes que não queriam aceitar a patologia que tinham, mas agora com a humanização praticamente já temos muitos pacientes. Agora temos praticamente 170 pacientes, dividido em
3 turnos, que temos os de primeiro turno, que são turnos pares, de segunda, quartas e sextas. Temos os turnos ímpares, que são de terça, quinta e sábado. E agora temos um turno de noite, que começa às 16h40 até 22 horas. Temos atendido bem os nossos pacientes. Aqui encontraram uma família que lhes cuida. Graças a Deus nós cuidamos como se fossem nossos irmãos. Então eles já encontram aqui um bom aconchego. Quanto aos fármacos de apoio aos pacientes, a responsável disse que está tudo acautelado e as reservas estão todas garantidas. Graças a Deus temos sempre fármacos para todos os nossos pacientes. Centro de hemodiálise de Cabinda funciona com regularidade e atende mais de 100 pacientes. São as notícias no Girassol Jornal. O Instituto Nacional de Estatística apresentou nesta terça-feira em Luanda os primeiros resultados do inquérito contínuo agropecuário e pescas referentes ao período 2023-2024 e 2024-2025. Segundo os dados, os setores da agricultura, pecuária e pesca registaram nos períodos em referência um crescimento de 5,22%. Foram divulgados os primeiros resultados do inquérito contínuo agropecuário e pesca 2023-2024 e 2024-2025, referente à antiga divisão política administrativa. Esta operação serve para a atualização dos dados que foram recolhidos no recenseamento agropecuário e pesca realizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Os dados apresentados indicam um acréscimo na atividade econômica de 3,13%. No ano passado, do ano 2025, a atividade econômica em Angola teve um crescimento de 3,13%. A economia cresceu porque o setor não petrolífero, e aqui o destaque maior está na agricultura, pecuária e pesca, teve um crescimento de 5,22%. Portanto, conseguiu contrabalancear a queda ou a recessão que se registrou no setor petrolífero. Logo, para melhor formulação de políticas de desenvolvimento econômico, é preciso nós termos estatísticas cada vez mais fiáveis deste setor, que, como nós já dissemos, que representa quase 1/4 da nossa economia. A administradora do Instituto Nacional de Estatística enfatizou o acréscimo da produção das campanhas agrícolas e pesca 2023-2025. Registramos uma produção, se compararmos com os resultados do inquérito contínuo agropecuária e pesca da campanha 2023-2024 e da campanha 2024-2025. Do ponto de vista de explorações familiares, os dados apontam que na campanha 2024-2025 registraram-se cerca de 2,6 milhões de exploradores agropecuários e pescas. Face da campanha 2023-2024, de cerca de 2,5 milhões de exploradores agropecuários e pescas. Do ponto de vista de produção, igualmente, a produção agrícola na campanha 24-25 registrou cerca de 21 milhões de toneladas, ao passo que na campanha anterior, isso é 2023-2024, estamos a falar de cerca de 18 milhões de toneladas do ponto de vista de produção no geral. Para este economista, os dados apresentados mostram a força que a agricultura familiar tem tido para a economia nacional e são dados suficientes para que o Executivo consiga tomar decisões no que diz respeito a políticas públicas do setor. Esses dados são bastante importantes para a economia nacional porque nós vimos que os dados lançados pelo INE começam da atividade micro para gerar os resultados macros. E vimos que as famílias, mais uma vez, estão aqui presentes na produção de cereais e outros produtos. Tanto é que temos aqui os tubérculos também em grande escala e as pescas artesanais a trazerem dados para
melhor nos posicionarmos no mosaico econômico. É a partir desses dados que o Executivo estará tomando decisões para dar um input que as famílias necessitam na produção nacional. Atualmente, os dados que estão a ser recolhidos serão publicados em março do próximo ano, onde vão trazer os resultados das 21 províncias do país, conforme a nova divisão político-administrativa. 3 milhões de crianças já beneficiam do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem contribuído para a redução do índice de abandono escolar, afirmou a Ministra da Educação, Érica de Carvalho, na terceira reunião ordinária da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, que teve lugar hoje em Luanda. A sessão orientada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, analisou também a proposta de institucionalização dos ADECOs. Os agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário têm contribuído para a promoção da saúde pública com a implementação de ações de sensibilização e combate a doenças conhecidas, como é o caso da cólera e outras endemias locais. De acordo com a Secretária de Estado para a Administração do Território, Teresa Kiviengela, o país conta com mais de 5.000 ADECOs. Nós, ao nível do país, temos um efetivo de 5.888 ADECOs, dos quais 1.430 são mulheres, distribuídas pelas 21 províncias, que realizam um trabalho relevante ao nível das comunidades, sobretudo no apoio direto às famílias em situação de vulnerabilidade, no apoio aos processos de promoção da saúde, como o combate à cólera, o combate às doenças diarreicas agudas e outras epidemias locais, um trabalho relevante no domínio da educação social para a mudança do comportamento perante o risco social e, tendo em conta a sua dimensão e impacto, a Comissão, portanto, apreciou o instrumento legal que deverá institucionalizar a figura do ADECOS ao nível do nosso país. Quanto à educação, a reunião apreciou os números do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já abrange 3 milhões de crianças em 19 províncias. A implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar já conseguiu atingir um número de 3 milhões de crianças, portanto, em 229 municípios de 19 províncias do país, portanto, está com uma execução de 54%, portanto, mais 34% em relação ao relatório anterior. Portanto, dizer que para este programa estão previstas um total de 6.884 escolas, é o que o programa pretende atingir. Portanto, vamos a meio do ano e já com quase metade das escolas, portanto, previstas. Ao falar no final da terceira reunião ordinária da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, orientada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, a Ministra da Educação, Érica de Carvalho, sinalizou que o número de crianças abrangidas inclui 229 municípios, correspondente a uma taxa de execução de 54%. No entanto, a responsável admitiu ser prematuro, por agora, falar em números exatos. Do ponto de vista estatístico mesmo, para falarmos de desempenho, só quando terminar o ano letivo, mas que já há uma grande afluência dos alunos, inclusive alunos que retomaram as aulas, portanto, assim que o programa vai sendo implementado nos municípios, a afluência tem sido já considerável. Érica de Carvalho explica as razões de serem abrangidas somente 19 das 21 províncias. Temos realidades regionais diferentes e de alguma forma desafiantes. Por exemplo, o programa está pensado para um valor de 200 kwanzas por aluno. Este valor de 200 kwanzas por aluno, por exemplo, na província de Luanda, não se aplica. Temos uma realidade diferente em Luanda. A reunião desta terça-feira abordou ainda outros instrumentos legais, como o projeto de decreto presidencial sobre infraestruturas escolares, a criação do repositório de acesso aberto no ensino superior e ainda o regime jurídico das infraestruturas desportivas.
É o Girassol Jornal, edição de terça-feira, intervalo a seguir. Voltamos dentro de instantes. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. O MPLA deu início formal à preparação do seu 9º Congresso Ordinário, com a realização da primeira reunião da Comissão Nacional Preparatória, orientada pelo presidente do partido, João Lourenço. A reunião decorreu nesta terça-feira na sede do Partido dos Camaradas, em Luanda, e contou com a participação dos membros do Birro Político e do Comitê Central. O encontro marcou um passo decisivo no processo organizativo, com a apreciação e aprovação do relatório de atividades do Secretariado Executivo da Comissão Preparatória, documento que faz o ponto da situação dos trabalhos já desenvolvidos. A reunião contou também com a presença dos primeiros secretários provinciais. No quadro da organização do Congresso agendado para os dias 9 e 10 de dezembro, foi constituída a subcomissão de candidaturas que recebe as manifestações formais de interesse à presidência do partido. Paralelamente, o partido iniciou em todo o território nacional as assembleias de renovação de mandatos nas estruturas de base, numa ação que visa reforçar a participação interna e preparar o Congresso a partir das bases. O presidente do MPLA, João Lourenço, tem defendido uma maior inclusão na composição dos órgãos dirigentes, ao assegurar que uma parte significativa dos membros do próximo Comitê Central será proveniente diretamente das bases, nomeadamente dos Comitês de Ação do Partido, CAPs. De acordo com as normas em vigor, todos os militantes em pleno gozo dos seus direitos podem candidatar-se aos diferentes cargos, desde que cumpram os requisitos estabelecidos, como o tempo mínimo de militância e o número de assinaturas exigido. Para a liderança do partido, os candidatos deverão reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes, distribuídos por todas as províncias, enquanto para outros níveis os requisitos variam entre 1.000 e 2.500 assinantes. Com o lema MPLA, Compromisso com o Povo e Confiança no Futuro, o 9º Congresso Ordinário deverá, com o lema MPLA, Compromisso com o Povo e Confiança no Futuro, o 9º Congresso deverá definir as principais orientações políticas do partido e consolidar a sua estrutura organizativa para os próximos anos. No dia dedicado à língua portuguesa, o escritor com o nome, vamos aqui olhar para essencialmente o que diz a notícia, tem a ver com o escritor Chicondo, pseudónimo do jurista e académico Francisco Queiroz. Falava por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que hoje se assinala, e defende que Angola esteve bem ao tomar a posição de não alinhar para o acordo autográfico, no caso a ratificação do acordo de 1990. Segundo o autor dos livros Grande Império, Cacitur, na dinastia Sequel e Semeador de Pedrinhas e ainda outros contos, a língua portuguesa não é estatística e sofre inúmeras influências influências nacionais. O Acordo Ortográfico de 1990 tem por finalidade unificar a grafia entre os países que pronunciam em língua portuguesa, sendo que as principais mudanças incluem a incorporação das letras K, W, Y no alfabeto, a supressão de consoantes mudas, alterações no uso do acento agudo em ditongos abertos e modificações nas regras do hífen. Angola fez parte das discussões. No entanto, até o momento não ratificou o documento, uma decisão acertada, na opinião do escritor F. Chicondo. O acordo ortográfico que está em vigor é de 1991. Nós não aderimos a Angola, e na minha opinião bem. Por quê? Porque o acordo ortográfico deve atender essa dinâmica das línguas. E não pode a questão atender... da influência das línguas nativas nesta... Sim. Okay. E aquilo que a língua sofre do ponto de vista da evolução, né? Nós não podemos ter um acordo que atende às características da língua falada em Portugal
e atende às características da língua falada no Brasil, mas não atende às características da língua falada em Angola, falada em Cabo Verde, falada em Moçambique. O escritor, que assume agora a vice-presidência da Academia de Letras do Brasil, Internacional Ordem de Platão, entende que o debate sobre o acordo ortográfico deve continuar. É uma matéria que está em debate e é uma matéria que deve continuar a ser discutida, analisada, para que se chegue a um entendimento de acordo ortográfico em que todos os países se revejam. Não apenas Portugal e o Brasil, né, que se calhar são Portugal por razões históricas, começou aí o português. Brasil, por razões demográficas, é onde se fala mais português. A língua portuguesa sofre com algumas influências oriundas das línguas nacionais. Mesmo assim, F. Chicondo considera que os PALOP não se viram representados nas alterações trazidas pelo acordo. Entretanto, o académico admite que algumas alterações que surgem em consequência das influências podem constituir erros graves à língua. Porque o português sofre a influência das línguas maternas. Exatamente. A ver? E essa influência, às vezes, é tão forte que pode provocar alterações nessa tal estrutura matriz. Está a ver? E essas alterações podem dar origem a erros da língua oficial. Mas há erros também que são de descuidos. As pessoas, mesmo não tendo uma linha materna que lhes influencia para um lado ou para o outro, sempre falaram português, mas ou porque não tiveram a instrução, não foram preparados na escola, designadamente, ou outra razão qualquer, não respeitam as regras básicas. Alguns desses erros, né, acabam por ser tão generalizados que depois entram na gramática. Estima-se que atualmente o número de falantes de português no mundo ronda os mais de 260 a 300 milhões. É a língua oficial de 9 países, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Projeções indicam que o número de falantes pode se aproximar dos 400 milhões em 2050 e superar os 500 milhões até 2100. E o Ministério da Cultura deu início nesta terça-feira às jornadas alusivas ao 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, com foco na valorização e dinamização dos museus em Angola. A jornada será marcada pela realização de várias atividades em todo o território nacional. A digitalização das instituições museológicas é apontada como um desafio do setor da cultura. Porém, planos estão a ser criados para o devido funcionamento. Esta informação foi confirmada pelo diretor dos museus na abertura da Jornada Nacional, que decorre até o próximo dia 18 do corrente mês. É um desafio do nosso setor, porque sabemos que é importante digitalizar para melhor preservar aquilo que é o acervo museológico. E já começamos esse processo. O Ministério da Cultura criou, tem o plano sim, de digitalizar todo o acervo nacional, não é? Para que as gerações futuras possam ter contacto com o referido acervo museológico. Digitalizar para os museus poderem ingressarem para o mundo tecnológico, ver em tempo real o Museu do Orsay a partir de Angola, é importante, foi por conta da digitalização. Para o responsável, o futuro dos museus está assente na modernização, inclusão e também internacionalização. Quanto à modernização, através da adoção de tecnologias digitais, da digitalização dos acervos, da melhoria das condições de conservação e da criação de experiências museológicas mais interativas e acessíveis. Quanto à inclusão, é de garantir que os museus sejam espaços verdadeiramente abertos a todos os cidadãos, com particular atenção à juventude, às comunidades locais e à diversidade territorial e cultural do país, afirmando a cultura como um bem comum. Quanto à internacionalização,
Deve-se reforçar a cooperação com instituições museológicas estrangeiras, promovendo o intercâmbio científico e cultural e projetando o património angolano no espaço global. E o diretor do Museu Regional do Reino do Congo, Avelino Mazueto, explicou que a conservação e a formação dos quadros estão entre as suas preocupações. A criação do centro de documentação e também a exposição virtual e não só a contribuição dos colegas no âmbito, digamos assim, da investigação científica sobre os acervos museológicos e também, digamos assim, a questão ligada sobre a conservação do museu. Este é um dos grandes desafios que o nosso Museu Regional do Reino do Congo tem e a formação dos quadros. Entretanto, Angola e França têm laços de cooperação patrimonial há mais de 30 anos e o resultado tem sido positivo. Então, nós mobilizamos mais de 1 milhão de euros hoje mesmo neste programa para descobrimento, conhecimento, preservação e valorização do patrimônio arqueológico, como o Museu Nacional de Arqueologia de Benguela, que aproveita esta cooperação e dentro deste programa temos vários viagens de trabalhos na França. Em dezembro, uma equipa dos museus, diretores de museus, viajou à França para ter 2 ou 3 dias de trabalho conjunto com os museus franceses e também programa de visita para compreender como nossos museus funcionam e ver como pode ser útil esta informação para os museus de Angola. A edição de 2026 da referida jornada decorre sob o lema Museus unindo um mundo dividido, destacando o seu papel como espaços de diálogo intercultural, inclusão social e de promoção da coesão nacional. Deputados da província da Lunda Sul escutam associações desportivas e defendem a necessidade de infraestruturas em melhores condições na região. O grupo de deputados do Círculo Provincial residentes na Lunda Sul efetuou nesta terça-feira uma visita de campo à sede provincial da Juventude e Desportos, com o objetivo de manter o encontro com as associações desportivas, visando ouvir de perto as principais preocupações. Nós temos feito visitas às instituições públicas por formas a nos inteirar o seu funcionamento, as suas preocupações e as dificuldades que enfrentam para o desenvolvimento das suas atividades. Daí que hoje coube o Gabinete da Juventude e Desporto para a nossa visita e, consequentemente, tivemos um encontro da interação com as associações desportivas. Entre os pontos apresentados por mais de 18 associações desportivas tuteladas pelo Gabinete Provincial da Juventude e Desportos, destacam-se a necessidade de criação de infraestruturas adequadas para a prática das diversas modalidades, bem como a melhoria das condições de vida dos atletas. E as preocupações foram colhidas com satisfação. Ao nível do governo provincial, tem-se feito, nós vamos ganhar o Estádio Nacional da Lunda Sul, vamos ganhar o pavilhão da Lunda Sul, estamos a ganhar também o pavilhão, já que um dos pavilhões que será inaugurado já dentro de 3 meses, mas mesmo assim ainda não cobre aquilo que é a demanda e também aquilo que é a concorrência do nível competitivo, que as diversas modalidades que nós controlamos, estamos a falar de 18 associações desportivas. Na sua intervenção, a presidente da Associação de Pessoas com Deficiência na Lunda Sul foi frontal ao expor os principais desafios enfrentados pelas associações desportivas a nível da província. Uma preocupação que se tinha levantado é que fomos orientados a tratar certificados de admissibilidade para que as associações tivessem um cunho empresarial, para que pudéssemos depois
ter uma gestão atendendo a um fundo que deveria ser alocado às associações. Portanto, isto não passou de uma promessa que não foi assumida até hoje. E devo dizer aqui de que passam quase 12 anos. Os deputados do Círculo Provincial residentes na Lunda Sul trabalharam nesta terça-feira na cidade de Saurimo com o intuito de auscultar diretamente as preocupações das associações desportivas. Espaço para mais um curto intervalo no Girassol Jornal. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. Angola e a Zâmbia continuam a apostar no reforço da cooperação nos domínios da construção, de infraestruturas ferroviárias, energia e segurança fronteiriça, com vista a impulsionar o desenvolvimento económico e a estabilidade regional. O facto foi destacado nesta terça-feira pelo Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, que falava durante a abertura da 34ª reunião da Comissão Mista Permanente de Defesa e Segurança entre os dois países. Com foco na prevenção de ameaças, gestão conjunta 34ª reunião da Comissão Mista Permanente de Defesa e Segurança entre os dois países. Durante a sessão de abertura, o Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, Lúcio do Amaral, falou do excelente nível das relações entre Angola e a Zâmbia, marcadas por uma parceria estratégica sólida e crescente integração econômica regional. Na atualidade, Angola e a Zâmbia atravessam um período de relações excelentes de parceria estratégica e uma crescente integração econômica regional. Além disso, os dois países pretendem cooperar em áreas vitais como construção de infraestruturas ferroviárias, energia e segurança fronteiriça. No corredor do Lubito, no âmbito das parcerias, prevê-se a ligação ferroviária com a Zâmbia, com a construção de um ramal do caminho de ferro de Benguela. No âmbito do setor energético, os dois países assinaram acordos para a construção de um oleoduto que permitirá à Zâmbia importar derivados do petróleo da refinaria de Lubito. Em junho de 2025, foi celebrado um acordo histórico de transmissão elétrica para reforçar a segurança energética regional. O Ministro da Defesa considerou que a realização da reunião ocorre num contexto do reforço da capacidade dos órgãos de defesa e segurança de Angola, visando garantir a soberania e integridade territorial e a preservação da paz e estabilidade não só de Angola, mas também do continente. Acontece numa altura em que o Executivo angolano, liderado por Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas angolanas, aposta na organização e potenciação dos órgãos de defesa e segurança, tornando-os cada vez mais capazes e eficientes no cumprimento das suas responsabilidades na defesa da sua soberania nacional e integridade territorial, na inviolabilidade das suas fronteiras e na preservação da paz e estabilidade nacional, regional e continental. Na ocasião, o chefe da diplomacia angolana, Tete António, destacou que o evento antecede a visita de Estado que o Presidente da República, João Lourenço, efetuará à Zâmbia ainda este mês, sublinhando que a deslocação visa consolidar as relações bilaterais, tendo a segurança comum como um dos principais pilares. As vossas deliberações serão, assim, precursoras de importantes decisões podem ser tomadas pelos dois chefes de Estado no domínio da segurança comum e da gestão das questões fronteiriças. Recordamos que esta sessão decorre igualmente da visita que realizamos à República da Zâmbia em setembro de 2025, na qualidade de portador de uma mensagem do chefe de Estado angolano ao seu homólogo e irmão zambiano. Antecedeu a abertura da 34ª reunião da Comissão Mista Permanente da Defesa e Segurança,
uma reunião de altos funcionários da Defesa e Segurança de Angola e Zâmbia. Olhos fora de portas, a seguir, as Forças Armadas do Chad informaram que pelo menos 24 soldados foram mortos durante um ataque realizado por militantes de Boko Haram contra um posto militar na região do Lago Chad. Fontes do Exército afirmam que o ataque à base de Barca Taluron na noite desta segunda-feira deixou 46 feridos no lado chadiano. Um funcionário administrativo da região disse que a situação já está sob controlo. A base militar fica às margens do Lago Chad, que abrange os Camarões, Nigéria e Chad, cujas ilhas são usadas como refúgio para diversos militantes, incluindo Boko Haram e outros grupos islâmicos radicais. O presidente do Chad, Mahamat Idriss Déby, endereçou em mensagem as suas condolências às famílias dos soldados mortos. O exército tem sido cada vez mais alvo de ataques do Boko Haram na região do Lago Chad. Em outubro de 2024, um ataque deixou cerca de 40 mortos nas fileiras. Dezenas de caminhões-tanque carregados com petróleo iraquiano começaram a cruzar a Síria nesta segunda-feira através da fronteira recentemente reaberta de Rabia e Arubia, o que marca a retomada de uma rota terrestre estratégica para exportações de energia, enquanto as tensões regionais continuam a interromper o transporte marítimo. Uma longa fila de caminhões-tanque estendia-se pelo lado iraquiano do portão de Rabia, na província de Nínive, enquanto os motoristas aguardavam o carimbo dos documentos de saída. Segundo as autoridades, a maioria dos caminhões estava carregada com produtos petrolíferos provenientes de campos e refinarias. O responsável do posto fronteiriço de Rabia informou que o primeiro comboio era composto por 70 caminhões-tanque e que se esperava que mais chegassem. Enquanto isso, o presidente norte-americano admitiu que a guerra com o Irão poderá prolongar-se ainda por 2 ou 3 semanas e descartou que o tempo seja um fator crucial para os interesses de Washington. Segundo Trump, os Estados Unidos fecham um acordo com o Irão ou ganham a guerra com muita facilidade. E olhamos para o desporto a seguir. Já com uma mão no título, o Petro de Luanda prepara a recepção do Desportivo da Lunda Sul, em jogo a contar para a jornada 26 da Liga Unitel Girabola. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 17 horas, no Estádio Nacional, 11 de novembro. Para esta empreiteira, às 15 horas e 30 minutos, no França Andalo, o adjunto de Filipe Nzanza, Edgar Jerônimo Stopirá, garantiu que o conjunto está coeso e pronto para medir forças com o Recreativo do Libolo. Eu digo que, graças a Deus, estamos bem, né? Estamos bem, felizmente, depois de uma vitória na jornada passada. Estamos aqui, estamos a finalizar a nossa preparação para defrontar o nosso adversário, o Recreativo do Libolo. Se vencer, a formação do Exército pode garantir o segundo lugar da tabela classificativa e, de acordo com Edgar Jerônimo Stopirá, o conjunto rubro-negro vai dar o máximo para tal, independentemente do adversário. Todos os jogos abordamos da mesma forma, né? Nós estamos a jogar em casa e vamos entrar para o ataque. Nós abordamos para ganharmos o jogo, então vamos entrar para o ataque, né? Vamos nos concentrar da melhor forma possível na fase defensiva, para na fase ofensiva aproveitar as oportunidades criadas para resolvermos o jogo, né? Queremos tudo, vamos fazer para começarmos a resolver no primeiro tempo. Se nada acontecer, no segundo tempo teremos mais 45 minutos para poder resolver. Queremos ganhar esse jogo, independentemente da equipa está numa posição não muito cômoda, então nós vamos fazer o nosso objetivo. Queremos alcançar o nosso objetivo, que é o segundo lugar. Recordo que o 1º de agosto soma 49 pontos na 3ª posição da tabela classificativa e o Recreativo do Libolo está com 29 pontos na 12ª posição, perto da zona de despromoção.
Ora, e a formação do Petro de Luanda, cujos jogadores lideram a lista das estatísticas da BOL, terão como adversários nos quartos de final, a decorrer de 22 a 31 de maio em Kigali, no Ruanda, o Dar City da Tanzânia. Al Ahly do Egito, com 4 triunfos, uma derrota e uma diferença de pontos de 38. E para os play-offs, que começam já a ser disputados no dia 23 de maio em Kigali, no Ruanda, o combinado angolano enfrenta o Dar City da Tanzânia, oitavo colocado, clube onde atua o jogador mais utilizado desta edição da prova, o francês David Mechaneux, uma média de 39,8 minutos por duelo. O segundo, Al Ahly do Egito, mede forças com Ville Dakar do Senegal. O clube africano da Tanzânia joga com o Al Ahly da Líbia e o Tigers do Ruanda enfrenta o FUS Rabat de Marrocos. Nas estatísticas gerais da prova aparecem nomes dos jogadores. A procura por roupa própria para o Cacimbo, estação que se avizinha, já se faz sentir em alguns mercados de Luanda, mas ainda em baixo nível, segundo alguns vendedores ouvidos nesta terça-feira pela Girassol. Com a chegada da época do cacimbo, que se inicia em meados de maio, aumenta habitualmente a procura por agasalhos como casacos, camisolas, cobertores, botas e meias, devido à descida das temperaturas. No mercado do Asa Branca, a vendedora de cobertores, Kátia Mota, afirma que nesta fase a procura está reduzida, uma vez que muitos clientes anteciparam as vendas. Está a ser muito baixa, porque anteriormente vendíamos mais. A procura está a ser pouca, porque as pessoas agora vão já diretamente para o armazém fazer as suas compras. Outras fazem sócia de compras para a sua casa. Mas estamos indo vender devagar, na medida do possível. Não tanto, mas dá para fazer qualquer coisa. No tempo de calor, as pessoas já aproveitam fazer as compras. E aí, então, no tempo de frio, nem vem um tanto. Vem uma ou outra, mas dá para vender, Ainda não, está assim. Vem 3, 4, 5, já dá. As meias também fazem parte do vestuário típico do Cacimbo. Há mais de 5 anos que Paula Capenga dedica-se à venda deste artigo. Segundo a vendedora, adquire o fardo por 300 mil kwanzas e revende cada par entre 300 kwanzas a 2 mil. Está sempre a subir, não importa tempo de cacimbo, nem tempo de frio, é mesmo sempre a subir. Não tem... Cada vez que vai lá o preço é outro, vai lá dia seguinte também aumentam sempre o preço. Tem de 300 mil, tem de 350 e tem de 220. Tem de 300, tem de 500, tem de 1000. Na opinião de Leandro Manuel, ainda é cedo para a procura de peças de vestuários mais quentes. Bem, ainda não estou à procura de agasalhos, tenho alguns em casa, então ainda considero muito cedo para estar a aumentar a indumentária quando já tenho algumas que eu posso me prevenir com elas. Há 25 anos no ramo, Joana dos Santos comercializa agasalhos e disse que os principais clientes são pessoas com viagens marcadas para o exterior do país. Quem pretende emigrar, quem pretende ir no Acre, quem pretende ir em Benguela, os casacos são esses. A nossa venda é venda constantemente o visto. Quando o visto está a sair, nós vendemos numa boa. Quando não está a sair também, não há venda. Os casacos disponíveis na sua bancada são provenientes da Turquia, com preços que variam entre 12 mil a 30 mil kwanzas. Os preços são variáveis. Tem de 30 mil, tem de 25 e tem de 12 mil. A Turquia, a Norax, a gola alta, luva, touca, são os negócios para viagem. Quanto às preferências, alguns clientes optam pela compra de fardos, por ser uma alternativa mais comum. Assim foi o Girassol Jornal, a edição de terça-feira. Continuação de boa noite, passe bem, até amanhã.